Olá, senhores, tudo bem? Como vão vocês? Tudo jóia? Eu quase engasguei aqui, mas vamos lá. Estrutura de um sistema elétrico de potência. Vamos ver o sistema através de um diagrama unifilar, representado aqui o nosso CEP, dividido nas partes principais, na geração, transmissão e distribuição. E com isso a gente percebe, nota, né, que é muito grande o nosso sistema elétrico de potência. Por ser muito grande, exige um desafio também imenso. Imagine só um sistema interligado nacional, várias fontes geradoras, várias linhas de transmissão. O nosso país tem várias distribuidoras de energia elétricas e tem também as permissionárias que têm permissão dentro do âmbito das concessionárias, né, para levar energia elétrica para nós, através tudo das gerações e do sistema que são interligados e um pouco do nosso sistema isolado também, que levam a energia elétrica a consumidores, que é preciso. Né? Nisso a gente percebe que existem vários equipamentos, desde os geradores, por sua vez, transformadores, isoladores, condutores, reatores, enfim, uma gama de equipamentos, né, que precisam dar a continuidade da energia para chegar aos consumidores com confiabilidade também. Isso é muito importante, né? E assim, a geração para a transmissão também tem o processo de medição. A transmissão para a distribuição também existe o processo de medição, assim como a proteção de todo o sistema por partes, né? Cada um tem seus métodos de proteção para que isso seja garantido. Lembra do ONS? Lembra da ANEEL que fiscaliza, né? Então tudo tem alguém sempre olhando e alguém sempre consumindo energia, e esse alguém quer com qualidade, né? E tudo tem que chegar bem para nós que somos consumidores de energia elétrica. Então uma estrutura, a gente percebe através do diagrama, uma estrutura muito grande, imensa do nosso sistema energético brasileiro. E isso, né, que a gente está representando aqui, e pode ocorrer algumas falhas no sistema elétrico de potência. E essas falhas são falhas provenientes de diversos tipos de coisas, de acontecimento. E ocorrem com alguns tipos de frequência, né, nos componentes que resultam em interrupções do fornecimento da energia elétrica aos consumidores. E uma das falhas mais comuns que a gente pode mostrar aqui nesse quadro é o curto-circuito. Olha só a causa, fenômenos naturais, 48%. Origem e transmissão dá 68%. Duração de 1 a 3 minutos, 57%. Falha em materiais e equipamentos, 12% que é a causa. Acontece muito em redistribuição. A origem dela, 10%, né? De 3 a 15 minutos de falhas, isso é um totalizando 21%. Falhas humanas, né, 9%. O cara lá, vamos supor que na distribuição bateu uma chave errada, alguém efetuou um comando errado dentro de uma parte de geração. Um barramento da subestação, por exemplo, deu pau, 7%. Duração de 15 a 30 minutos, 6% do total. Falhas diversas, falhas operacionais, condições ambientais, falha na proteção e medição, objetos estranhos à rede, né? Isso a gente vê, essas falhas em percentuais, então, das causas, né? De 100%, 48% representa fenômenos naturais. As origens dessas falhas que a gente tem, tanto geração como transmissão e distribuição, 68% está em cima das linhas de transmissão. Nós podemos perceber que o nosso país é uma dimensão continental, cabe na Europa aqui, né? A Europa tem vários países, então nós temos um país grandioso com linha de transmissões atravessando esse nosso grande país. E a duração que se tem, se a gente contabilizar do 100%, de 1 a 3% são falhas que tem, são 57% ocorrem nesse inteirinho, nesse trecho, nesse tempo de valor especificado e percentual. Interessante a gente entender, né, dentro desse sistema nosso, as falhas existentes do CEP.
E com isso a gente pode perceber que os tipos de falhas também correspondem aos curto-circuitos, eles podem ser de alguns tipos, né? Podem ser trifásico, bifásico, terra, fase terra. E nós temos aqui em cada figura aqui uma representação desses tipos de curto. O curto trifásico, esse é o de frequência menor, ó, 5%. Mas se você olhar, é o pior que tem o curto trifásico. Bifásico terra, 15%. Bifásico, aliás, 15%. Bifásico terra, 10%. Fase terra, que é o mais usual, 70%, é o tipo de curto existente, né? Que a gente vê no nosso sistema elétrico de potência. Qual que é o pior desses curtos? Esses curtos-circuitos, né? Todos são piores, mas o pior mesmo seria o curto trifásico, que deixa todo mundo sem energia. O mais agravante são todos, praticamente, né? Mas o que resulta num efeito dominó seria o curto-circuito trifásico. Os curtos-circuitos ocorrem em barramentos das subestações, em quadros elétricos, geralmente devido à ação de elementos externos. Quais são os elementos externos? Pode ser diversos, né? Então, desde alguém metendo a mão lá e jogando alguma coisa, linhas aéreas devido a sobretensões de descargas atmosféricas ou ação de elementos externos, aves, ramos de aves, etc., ruptura de condutores, voadores de apoio. Em toda a parte de transmissão e distribuição, nós temos para-raios, né? Nós temos equipamentos de proteção. Se a gente for pensar em linha de transmissão, toda torre tem um cabo guarda lá, tem um aterramento no pé da torre, enfim, para evitar as descargas atmosféricas variem muito, dê um dano maior na transmissão, né? Com isso a gente passa para os outros tipos de proteções existentes na distribuição também. A outra forma de curto-circuito ocorre em campo subterrâneo, transformadoras e máquinas rotativas, e aparelhagem de corte devido à falha de isolamento, aquecimento, efeitos mecânicos, envelhecimento, campo elétrico elevado, né? Falar em cabo subterrâneo me faz lembrar algum tempo atrás no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem a linha subterrânea lá que às vezes dava algumas explosões. Então, um dos fatores pode ser uma sobrecarga, ou essa sobrecarga acontece que os isolamentos vão se deixando a vida útil dele, vão se acabando, né? E ocorrem curtos-circuitos diversos, né? Ou mesmo aquecimento interno, ou falha no projeto, falta de manutenção, enfim. Aqui eu falei em cabo subterrâneo porque eu lembrei de uma reportagem, né, que aconteceu diversos, que alguns turistas no Rio, alguns tempos atrás, bem tempo atrás mesmo, tá? Uns 10, 15 anos atrás, nós estamos no universo 2023, e explodia, né, naquelas linhas subterrâneas lá, os bueiros que tinha aquelas tampas lá, é perigoso. Mas isso daí são uma série de fatores que acho que foram sanados, porque nunca mais ouvi nenhuma reportagem sobre isso. É interessante para a gente ter essa noção, né? Que os curtos-circuitos ocorrem de diversas maneiras. A maior frequência da de ocorrências em sistema de potência, podemos falar assim, de descargas atmosféricas. Se a gente pensar na linha de transmissão, como eu disse para vocês, são longas. Eles são em campos, montanhas, enfim, eles atravessam o nosso país, então são bem mais sujeitos, né? A falhas de isolação. Falhas de isolação podem ocorrer por diversos tipos de coisa, principalmente pelo efeito Joule, né, que ocorre o aquecimento de condutores. A capa isolante de alguns condutores pode se degradar, né? Envelhecimento de componentes elétricos, são muitos fatores também. Não é só nós que envelhecemos, os componentes elétricos também ocorre um envelhecimento. Ventos e tempestades. Por agora, nós vimos aí na região sul, né, ventos de 100 a 120 km por hora. Será que são projetados para isso? Quando a gente projeta uma rede, a gente pega algumas informações, alguns dados técnicos de ventos e ventanias da região. E com isso conseguimos fazer um projeto elétrico de uma rede urbana, uma rede rural,
uma linha de transmissão através desses dados de algum órgão, né, do federal que nos dá essas informações. Queimadas. Ei, pessoal das concessionárias onde tinha usinas de açúcar, né, os canaviais que não era ainda automatizado, mecanizado, melhor se dizendo, né, eles faziam as queimadas e tinha as linhas que passavam, tinha os canaviais que estavam debaixo das linhas de distribuição, né, e isso fazia ali aqueles cabos ficarem recuzidos, né, aquecimento demais, e quando estava frio ele se encolhia, né, então aquecer, dilatar e encolher, deixava esses cabos cada vez mais fragilizados, né. Queda de aves sobre linhas de transmissão aéreas, como avança a tecnologia, avança muitas inovações. Antigamente eu trabalhava muito com cabo nus, ou seja, aqueles cabos nas redes de distribuição que não tinha isolamento. Hoje nós temos umas redes compactas, né, que são isoladas. Isso ajuda bastante com essas árvores que encostam em linhas, né, até em linhas de distribuição, que eu estou falando aqui, árvores grandes, quando caem em linha de transmissão, é cruel demais, né, são localidades, são regiões que podem ficar sem energia, e por isso que o operador nacional do sistema trabalha 24 horas, né. A presença de animais silvestres em quadros elétricos. Tanto na indústria, né, a gente tem bastante, algumas indústrias grandes, enormes, que a produção é 24 horas, as ratazanas entram dentro dos quadros, né, pode fechar o curso lá dentro. Manobras incorretas, né, talvez o ser humano com a motivação inadequada, ou pressa de alguma coisa, ou falta de treinamento, faz uma manutenção errônea de algum sistema. Enfim, são diversas coisas que podem acontecer. A proteção do CEP requer basicamente, né, alguns requisitos. Um são a seletividade, que tem a finalidade de selecionar somente o elemento mais próximo da falha do defeito para a desconexão, né? Quando a gente fala em seletividade, imagine só eu tendo aqui uma rede, estou desenhando aqui só para vocês entenderem. Tem uma rede aqui onde ocorreu um curto nesse pedaço aqui. Então aqui, como se fosse uma derivação, deveria ter uma chavinha aqui, mas não circuito de distribuição, tá? Uma chavinha aqui. Vou só mudar a cor aqui para a gente entender melhor, né? Vou colocar vermelho. Então ocorreu um defeito aqui, tá? Aqui tem uma chave, ocorreu um defeito aqui. Cargas d'água. Então, se eu sou seletivo, minha chave que está aqui vai desligar esse pedaço, não deixando, né? Deixando somente esse pessoal aqui sem energia, o restante com energia. Isso é ser seletivo, né? O elemento mais próximo da falha do defeito para desconexão. A zona de atuação tem a finalidade de definir a zona de cobertura, a proteção de cada elemento de proteção. Quando a gente viu aquele diagrama unificado do sistema elétrico de potência, nós percebemos que tinham algumas linhas tracejadas separando alguns itens. E ali a gente pode colocar zonas primárias, auxiliares, secundárias, né? Zonas de retaguarda, que são zonas de atuação, que um elemento de proteção mais próximo vai atuar. Se não atuar, o outro da retaguarda atua, né? A velocidade de atuação da proteção deve ser a menor possível para reduzir ou eliminar possíveis defeitos no sistema. Desculpa a brincadeirinha, mas aqui essa velocidade tem que ser que nem dor de barriga, né? O mais rápido possível para que o sistema não entre no efeito dominó, né? A sensibilidade tem a finalidade de estabelecer as faixas e os limites de operação segura para os elementos de proteção do CEP. É claro que eu tenho, por exemplo, os relés, eu tenho os TCs, os TPs, eu tenho que dimensioná-lo, né, de acordo para que possa reconhecer e entrar em operação quando for necessário, porque ele está lá monitorando, né, a todo momento. E entra também a confiabilidade, que está associada à capacidade do elemento de proteção atuar com segurança e precisão de acordo com a sua função. Então, seja confiável, né, ali. Como se dizer, é o irmão mais velho perto do irmão mais novo, aconteceu, está lá para atuar, né? Então eu tenho os equipamentos de proteção que tem que estar
monitorando e, quando precisar, entrar em ação. A automação está associada à capacidade do elemento de proteção atuar automaticamente somente pela leitura das bandeiras elétricas, sem auxílio humano. Como a gente já falou na aula passada, né, inteligência artificial ou esses softwares que têm uma agilidade incrível, né, os programas que têm uma agilidade incrível de compreensão dos dados inseridos neles, né, que possa dar uma tratativa muito boa, né, e alguns equipamentos que funcionam à distância, remotamente, né. Então, vemos que a automação também está associada a essa proteção para atuar como elemento. Então, os dispositivos básicos para a proteção do sistema elétrico de potência, a gente tem os fusíveis, que opera pela fusão dos seus elementos metálicos. Aqui é um elo fusível, né? Tem uma fusão aqui dentro do elemento, ele é rompido, né? Então essa aqui entra numa chave fusível, né? Esse é o elo fusível para dentro do cartucho. Rompeu aqui, pronto, cessou a passagem de corrente. Projetado para suportar, então, determinada corrente de certo tempo. Aqui um relé eletromecânico, né? Esse é bem antigo, do tempo do Onça, né? E aqui temos um relé digital. São dispositivos que podem ser desde eletromecânico, os primeiros a surgir, responsável por realizar a leitura de uma variedade de grandezas elétricas, correntes e tensões, que quando atuam enviam um comando de arquitetura, também conhecido como comando de trip, disjuntores que são elementos que efetivamente realizam a desconexão elétrica. Veja bem, com esses dois dispositivos praticamente, né, é claro que tem disjuntores, né, que o TC e TP que reduzem por uma tensão em a corrente para que o relé possa traduzir o que está acontecendo lá em tensões elevadas, em correntes elevadas, para que esse relé traduzindo possa certificar e monitorar e, quando precisar, fazer que o seu disjuntor atue seccionando o circuito, abrindo o circuito. Né? Senhores, então a nossa aula por essa é hoje. Um abraço para vocês, até a próxima. Continuamos, então. Senhores, um abraço. Até mais. Tchau.